Oi? Onde você estaria se você tivesse bastante dinheiro? Eu sou rica! Yo tengo una familia bastante común. Un papá, una mamá, una hermana mayor. No somos ricos, lejos de eso. Vivimos en los suburbios, lejos de la ciudad grande. Nos llevamos muy bien entre todos. Pero estos días estaba pensando, si mi papá fuera rico, yo diría que pobre es pobre porque quiere. Gente, pobre, olha! Si mis papás fuesen ricos, nos pelearíamos por plata. Si mi papá viajase muchas veces, yo sentiría que él no me ama y no hizo parte de mi vida y mi infancia. Si nosotros viviéramos en la capital, ¿tendríamos una mejor calidad de vida? Me estaba haciendo estas preguntas. ¿A ti te gusta hacer este tipo de juego? Imaginar qué pasaría si todo fuera diferente. Na mini aula de hoje eu vou te apresentar um tempo verbal do subjuntivo. O que é o subjuntivo? Bem, em espanhol temos dois grandes grupos, que chamamos de modo. O modo indicativo e o modo subjuntivo. O modo indicativo do verbo expressa ações concretas e reais. Estamos falando desse tempo que nós estamos vivendo, que realmente passou. E trata de descrever o mundo real, esse que estamos vivendo agora, este momento em que você está me vendo e está vivendo a sua vida aí nesse plano real. E utiliza para expressar afirmações positivas ou negativas no presente, eu faço, eu não faço, para dizer da nossa rotina, coisas que fazemos todos os dias eu me levanto cedo, e situações que já passaram. Eu nasci, eu vivi, eu viajei, eu morei, eu estudei, e todas essas situações neste plano real que passaram, que passam e que passarão, segundo o nosso desejo, no futuro. Depois temos o modo subjuntivo. Ele expressa uma possibilidade, uma ação hipotética. Ao contrário do indicativo, o subjuntivo ele expressa o mundo dos desejos, dos anelos, das expectativas, dos sonhos. Situações que podem passar ou não. Então imagina o modo indicativo como a terra, onde a gente está pisando, e o subjuntivo é mais como aqui no ar, a ideia, o mundo das ideias, das expectativas, de coisas que não são concretas. Então, pensando na primeira parte do vídeo, onde eu criei hipóteses do que seria ou do que aconteceria se eu tivesse muito dinheiro, se o meu pai fosse rico. E para esse tipo de pensamento, eu vou usar el pretérito imperfecto de subjuntivo. Esse tempo verbal serve para expressar ações que podem ser hipotéticas ou incertas, no presente, no passado, no futuro, em relação ao momento que eu estou falando, normalmente agora. Vamos com alguns exemplos para clarificar o que eu estou dizendo. Por exemplo, uma ação no passado. Si en aquel momento yo hablara todo lo que quería, la confusión hubiera sido mayor, créeme. Então, essa situação já passou e eu estou fazendo uma hipótese em cima dela. Se eu tivesse falado mais, ou se eu tivesse falado tudo o que eu queria, a confusão tinha sido muito maior. ¿Estás libre? Me gustaría que fuéramos a tomar algo. Me gustaría que fuéramos. Então, você não me disse nem que sim, nem que não. É uma ação hipotética para daqui uns 5 ou 10 minutos, já que a gente vai sair para tomar ou não. Uma ação hipotética. Eu gostaria que a gente fosse tomar algo. Me gustaría que fuéramos a tomar algo. E no futuro? ¿Harán algo mañana? Me gustaría que viniesen a mi fiesta. No futuro, vocês farão algo amanhã? Vocês já têm planos para amanhã? Eu gostaria que vocês viessem à minha festa. Outra vez, a minha expectativa em relação à ação do outro. Eu gostaria que você fizesse, eu gostaria que fôssemos, eu gostaria que você viesse. E também essa conjugação vai aparecer em frases de cortesia e algumas outras situações. Olha esses exemplos. Camarero, quisiera pagar la cuenta.
Buenos dias, quisiera ver unos pantalones. Então, nessas situações formais em que você está falando com uma pessoa desconhecida ou que você está falando com um empregado, um atendente, um garçom, garçonete, para expressar essa educação, essa polidez, essa cortesia na fala, você pode utilizar o pretérito imperfeito. Eu gostaria de pagar a conta, eu gostaria de ver umas calças e outras situações. Seria melhor que hablaras em voz baixa. Então, seria melhor que você falasse em voz baixa. É uma recomendação que eu estou te dando e a minha expectativa é que... Cala essa boca, eu! Fala baixo. Então, uma forma mais polida seria melhor que você falasse mais baixo. Uma ação hipotética que você pode fazer ou não. Essa conjugação verbal ela é especial porque ela é a única entre todas as conjugações verbais do espanhol que possuem duas terminações. Por exemplo, os verbos terminados em ar, eu posso poner ara ou hace. Olha esses exemplos. O verbo hablar. Yo hablara, yo hablase. Si tú hablaras, si tú hablases. Se usted hablara, se usted hablase. As duas formas estão corretas e você pode usar a sua preferida ou a sua favorita. Você vai perceber também que quando você encontrar essas conjugações, uma sempre vai aparecer mais que a outra, dependendo do país e da pessoa que está falando. E os verbos terminados em er e ir. Olha essas finalizações. El verbo comer. Si yo comiera, si yo comiese. Si nosotros comiéramos, si nosotros comiésemos. E o verbo partir. Si yo partiera, si yo partiese. E assim por adelante. Cada verbo tem duas terminações e as duas são válidas, as duas são corretas. E aí observar, de acordo com o contexto, o nativo que está falando, a pessoa que está falando, se ele usa a terminação ara ou hace, ou iera. Te comento as irregularidades desse tempo verbal. As irregularidades presentes nessa conjugação verbal, ela também aparece nos verbos irregulares do pretérito indefinido, do pretérito perfecto simple, que é aquele tempo que nós usamos para falar de ações que já terminaram, já concluíram no passado e não estão relacionadas com o momento presente. Por exemplo, afortunadamente ayer tuve tiempo y pude finalizar la tarea. Anoche hablé con mamá, estuve en el hospital toda la noche. Pois bem, essas irregularidades destacadas vão aparecer no pretérito imperfecto de subjuntivo. Olha alguns exemplos. Si tú supieras que yo te daría la vida entera. A música Se Supieras, da Tini, então ela disse, se tu supieras que yo te daria la vida inteira, então ela diz, se você soubesse que eu daria a minha vida inteira para que você me quisesse. Si tu supieras. Então a gente tem supieras, soubesse, e quisieras, me quisesse. E a gente tem essa outra cena da telenovela Que Pobres Tan Ricos. Tú andabas muy mortificada de que yo anduviera en tu prepa. Eu fiz um vídeo bem lindão falando dessa cena completa e também expliquei um pouquinho do pretérito imperfecto. Então, te deixo aqui para você echar um vistazo e aprender com telenovelas. E assim por diante com as irregularidades e as conjugações. Se você soubesse. Esse conteúdo é para um nível mais intermediário avançado. Por isso é importante você estar familiarizado com os passados do indicativo. Assim vai ser mais fácil para você decorar as irregularidades e assimilar o significado desse tempo verbal, como podemos usar ele na prática. Bom, às vezes até para quem tem um nível intermediário pode ser um pouquinho complicado entender como e onde usar essa conjugação. Então o que eu te recomendo é sempre usar em contexto. Vou te mostrar um exemplo muito comum de onde você pode encontrar essa conjugação no espanhol. Si mais o pretérito imperfecto de subjuntivo mais condicional simples. Esse é o uso mais comum que você vai encontrar em canções, textos, como essa da música da Tini, Se Tu Supieras, que eu acabei de comentar. Então, se tu supieras,
que eu te daria la vida inteira para que me quisieras. No começo desse vídeo eu também utilizei essa estrutura. Se mis papás fuesen ricos, nos pelearíamos por plata? Ahora, tu ejercicio es identificar estas estructuras que yo te mostré. Te dejo otras 2 canciones para que las escuches e pratiques el pretérito imperfecto de subjuntivo. A primeira canção é Alma Mia, da Natalia Lafourcade, e Se Tu Supieras, de Fade. Deixa uma frase com essa estrutura nos comentários para praticar. A gente se vê lá. E é isso por hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante para você. Se ele foi, deixe-me saber nos comentários. Eu sou a Adriane Costa, professora particular de espanhol, e é isso por hoje. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Pero estos días... Humor. Presente. ¿Estás libre? Me gustaría que fuéramos al cine. Isso, não, tomara. Arana... Hoje tá movimentado. Às vezes, até para quem tá no nível intermediário, pode ser um pouquinho complicado entender qual é a ideia desse tempo verbal.